pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Animados para mais uma aula? E aí, então, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando dos animais invertebrados e vamos estudar sobre os moluscos nessa aula de hoje, tá bom? Os moluscos, quem são eles? São animais invertebrados que possuem características por apresentarem o seu corpo mole, tá bom? Geralmente eles são abrigados em uma concha externa. E existem diversas espécies de moluscos, sendo eles vivendo em diferentes ambientes. Por exemplo, em ambientes aquáticos, como os mares, lagos, rios e também em solo, em locais úmidos. Em geral, o corpo desses moluscos apresentam três regiões distintas: a cabeça, o pé e a massa visceral, tá bom? Na cabeça, ela tem estruturas sensoriais como os olhos e os tentáculos. O pé é musculoso e se encontra na região ventral. A massa visceral envolve os órgãos internos e a concha ela pode ser interna, externa ou ausente, não ter essa concha, tá bom? Então, nós vamos ver algumas características das três principais classes dos moluscos que existem, que são elas: os cefalópodes, os gastrópodes e os bivalves. Os primeiros são os cefalópodes. Tia Larissa, mas cita aí exemplos dos cefalópodes. São os polvos, que tem uma imagem aqui, a lula, e os náutilos também. Todos eles vivem em ambientes aquáticos, tá bom? E a concha pode ser interna, externa ou ausente, como eu falei. Na cabeça há um par de olhos, a boca, o cérebro e entre outros. Os cefalópodes possuem tentáculos ligados à cabeça. Essas estruturas, elas auxiliam em algumas coisas. Olha só, auxiliam na aderência no substrato, na captura de presas, na sua locomoção e também na sua reprodução, tá bom? Agora a gente vai falar dos gastrópodes. Os gastrópodes, gente, são mais conhecidos como os caracóis terrestres, as lesmas e os caramujos. Esse aí é o maior grupo, que tem a maior quantidade de moluscos, tá? E a maior parte dos seus representantes possui aí uma concha externa, que é o exemplo aí do caracol, tá bom? Na cabeça, os gastrópodes possuem dois pares de tentáculos, um par de olhos e uma boca, que é essa região aqui, Eles têm uma concha sobre o pé, com exceção das lesmas aí, que não possuem concha, tá bom? E em geral, na cabeça localizam-se também o poro genital, o ânus e também o lugar onde que eles respiram. Aqui, gente, se ficar ruim para vocês verem, vocês podem observar através do livro, tá bom? Então, olha aqui, a massa visceral, que eu havia falado para vocês, é a região, onde estão localizados aí alguns órgãos, que essa aqui é a parte molinha, e ela é recoberta pelo manto responsável pela produção das conchas, Então, por isso essa concha aqui. A concha, ela protege aí, então, a parte mole do corpo desse animal, tá bom? O pé. O pé se localiza nessa região ventral, que é essa aqui, que é uma estrutura muscular larga, com cílios que auxilia aí o molusco rastejar, tá bom? Na cabeça estão localizados a boca, as estruturas relativas aos sentidos, os olhos e os tentáculos aí que eu havia já falado para vocês, tá bom? Então, agora falta só os bivalves, Os bivalves são moluscos que se caracterizam pela presença, olha só, de duas conchas, por exemplo, as ostras, os mariscos e os mexilhões, tá bom? Olha aqui, então a gente pode ver nessa imagem aqui, as duas conchas em cima e outra embaixo, As conchas elas são achatadas lateralmente e os bivalves possuem uma rádula e eles escavam o lodo, e a areia utilizando o pé, na sua região ventral. E as brânquias aí são utilizadas para obter alimentos aí pela filtração
alimentação da água, tá bom? Então, o sistema digestório dos moluscos é completo e apresenta boca, esôfago, estômago, intestino e o ânus. Então, por isso então, que ele tem um sistema digestório completo. O tipo de alimentação, gente, é variado. Existem moluscos carnívoros, onívoros, detritívoros, né? E também pode ser parasita de outros animais. Os cefalópodes, gente, por exemplo, olha aqui, né? Eles são carnívoros. Já os gastópodes, eles são herbívoros. O tipo de respiração dos moluscos, gente, é variável. As trocas gasosas são feitas não apenas aí na superfície do corpo, mas também por meio de órgãos especializados como brânquias e no caso de alguns aí, gastópodes, pulmões, tá? O sistema circulatório pode ser fechado ou aberto. Pode ser fechado como nos cefalópodes ou aberto como aí nos gastrópodes e nos bivalves. Tia Larissa, mas o que é isso? Olha só, no sistema do tipo aberto, gente, no sistema circulatório do tipo aberto, o sangue, ele circula tanto no interior dos vasos sanguíneos e também como fora, tá bom? Agora, se o sistema circulatório for fechado, é porque o sangue, ele circula apenas nos vasos sanguíneos, que no caso aí são os cefalópodes, o primeiro que a gente falou, tá bom? E também falando dos cefalópodes, eles estão entre os moluscos que se deslocam mais rapidamente. Sabe por quê? Porque eles nadam aí por jato propulsão. Olha aqui, os cefalópodes expelem água por meio de um funil, que é bem aqui nessa parte de baixo, tá vendo? Ou também conhecido como sifão. Aí ele é móvel, aí ele consegue então direcionar a posição que ele vai, para frente ou para trás, tá bom? E a velocidade aí é controlada por esse funil, por esse jato aí com a água que tem, tá? Os cefalópodes são a classe de molusco em que o sistema nervoso e sensorial é mais complexo, apresentando o maior cérebro dentre os invertebrados, né? Lembra aí o caso do polvo? Então, ele tem aí o cérebro maior entre os invertebrados, os cefalópodes, né? Eles possuem olhos que auxiliam a visão e são capazes de formar imagens reais aí, o que auxilia então a localização da sua presa, tá bom? Olha só, a reprodução dos moluscos é variável, né? Os gastrópodes em geral são hermafroditas, mas algumas espécies aí apresentam sexos separados, tá bom? Esse aqui é uma larva de um bivalve, tá? Mas também existem espécies dessas aqui que se reproduzem através da fecundação interna, tá? Interna ou então também pode ser externa. Já a reprodução dos gastrópodes, eles também podem ser hermafroditas, tá? E na maioria deles, dos moluscos dessa classe, a fecundação é interna, tá bom? Os caracóis, eu já disse isso, eles são hermafroditas, mas trocam espermatozoides entre si durante uma cópula, né? Aqui são dois caracóis ali se acasalando, tá bom? E por último, a reprodução dos cefalópodes. Isso aqui é um ovo de um cefalópode, tá? Eles apresentam sexos separados, com fecundação geralmente externa, ocorrendo aí na cavidade do manto ou então no mar. Aí, no momento da cópula, o que acontece? Um ou mais tentáculos dos cefalópodes, eles transportam então aí os gametas masculinos até o organismo feminino, tá bom? E aí, após a fecundação, os ovos são depositados no ambiente. Com isso, gente, vocês vão responder no caderno atividades sobre esse assunto, tá bom? Sobre os moluscos, certinho? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.